minutos. Chegou a hora da gente falar sobre saúde. Quarta-feira é dia de receber o professor Ricardo Martins, que sempre traz temas tão importantes, relevantes para a gente cuidar da nossa saúde. É o nosso quadro Saúde em Dia. E hoje, claro que o nosso assunto é o que está na boca do povo, todo mundo falando sobre isso, esse calor que nós estamos passando. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Flávio, bom dia, Meg, bom dia, Darcy, bom dia aos nossos telespectadores, nossos ouvintes. Muito calor. É o assunto do momento, né, professor? Todo mundo está falando sobre isso e reclamando. E não é só o calor, é o tempo seco que vem associado. E hoje algum abençoado resolveu queimar alguma coisa aí, não é? Nós estamos que piora. Com um padrão de, a gente chama de elementos particulados na atmosfera, e aí piora triplamente. Nossa. Então nós já temos o calor, já temos o tempo seco, e aí nós temos essa fumaça, essa fuligem que piora todos os conceitos aí que nós temos de problemas que pode acontecer com esse calor, né? Então, estamos sofrendo bastante. 44 graus em média é muito alto. E vamos aproveitar para abrir espaço para as perguntas, né, Meg? Quem tiver dúvidas, pode mandar, né, Meg? Isso mesmo, participe com a gente, adicione aí o WhatsApp para você mandar a sua pergunta, é o 98806-0913, DDD 17. Você também pode deixar a sua pergunta nos comentários na nossa live no Facebook. Professor Ricardo, para a gente começar, tá todo mundo reclamando. Eu me sinto mal nesse calor, me dá enjoo, me dá tontura, não tenho vontade de comer, sinto dor no corpo. Explica pra gente o que o calor causa no nosso corpo e o que pode causar de problema de saúde. Maravilha. Vamos entender assim, estamos em um momento muito particular. Então, nosso corpo, ele se adapta a essa situação, mas ele não gosta disso. Então, a gente está com um padrão de hipertermia, ou seja, o nosso corpo está muito quente e aí as nossas funções corporais também estão mais aceleradas. E isso gera uma desidratação. Quando você desidrata, o corpo fala assim, nossa, nós vamos parar um pouco de fazer essa atividade tão intensa. E aí nós começamos a sentir o cansaço, nós começamos a sentir a tontura, nós começamos a sentir esse mal-estar geral. E nós, por exemplo, nós não queremos comer, porque se a gente come, a gente acelera mais ainda esse metabolismo durante a digestão. Assim, né? Exatamente, a necessidade só de você tomar água. E é assim que a gente fala, eu preferia só tomar água do que comer. Claro que a gente se alimenta, mas nessa hora a gente percebe que o nosso corpo quer um pouco mais de paz e descanso para evitar essa sobrecarga da desidratação. Agora, com a desidratação, eu posso ter a queda da pressão. E é outro fator que faz as pessoas ficarem com esse mal-estar geral. Quando nós desidratamos, nós nem percebemos que essa pressão cai. Quando você percebe, aí é importante até procurar ajuda médica, mas a gente não percebe. Então o nosso corpo, ele começa a ficar esse meio mole, sabe? Essa sensação de que eu não estou muito ativo, né? Mas é por causa disso, porque os nossos vasos sanguíneos, eles dilatam. Porque para interagir com o meio externo, a gente tem que suar, a gente tem que resfriar o nosso corpo, então a gente faz essa vasodilatação. Só que você tem uma queda de pressão quando você tem essa vasodilatação. Você já foi no Termas e entrou naquelas piscinas quentes? Ficou muito tempo. Não dá essa moleza? Por causa da queda de pressão pela vasodilatação. Então nós estamos, na verdade, num tempo tão quente que a gente tem as mesmas coisas que nós teríamos numa piscina quente. Então é isso que o nosso corpo, ele não interage muito bem. Então nós temos esse período agora, nós temos que tomar muito cuidado. E outra coisa, você sabe que pode gerar uma hipertensão? O que? Porque é normal cair, né? Só que como a gente desidrata fácil, principalmente os idosos, o nosso sangue fica mais viscoso, ele fica mais espesso, porque nós temos água no nosso sangue, e nosso sangue fica mais espesso. Ele vai passar pelas artérias mais apertadinho. E aí o que acontece? Sangue viscoso, sangue passando pelas artérias,
aumenta a pressão arterial. E aí o risco de infarto, o risco de derrame cerebral. Então o calor, ele ao mesmo tempo te pega na pressão baixa e pessoas que estão de risco na hipertensão. Então nós temos que ter muito cuidado porque todas essas situações podem gerar complicações. Professor, e quem corre mais risco então com esse calor? O professor já citou aí, né? Hipertensos, idosos, crianças. Os dois extremos, idosos e crianças nesses primeiros anos de vida, porque eles desidratam muito fácil. E a nossa tendência, e eles não conseguem se defender. Primeiro, a criança, porque ela não consegue gerar a busca pelo alimento, a busca pelo líquido. Então a mãe e os cuidadores têm que ficar muito em cima. Oferecendo toda hora, né? O tempo inteiro. E o idoso, porque ele perde essa sensação de saciedade. Porque com a idade a gente vai perdendo mesmo. Então muitos idosos não têm sede. Muitos idosos não têm essa característica, né, de você sentir a sede como a gente sente. Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda para aquelas pessoas que estão cuidando de idosos, quando você tiver sede, leve água para esse idoso, porque às vezes ele não percebeu que está com sede e ele está desidratando. E é muito característico a desidratação do idoso, ele soa e soa frio. E a gente então, percebendo isso, pode entender de cara que ele está com uma pressão baixa. E veja bem, às vezes ele está paradinho, quietinho, ele não percebe. Mas isso pode gerar piora. Se a pessoa cai demais a minha pressão, eu vou começar a ter problemas cardíacos, taquicardia. Eu posso ter uma arritmia cardíaca sem perceber. Então é por isso que é necessário que esses dois extremos fiquem muito ligados. Agora, pessoas que têm problemas pulmonares crônicos, o tempo não está seco, não está esse calor, nós vamos ter problemas pulmonares, porque resseca as vias respiratórias, resseca as vias pulmonares, eu posso ter bronquite, eu posso ter exacerbação de asma, eu posso ter gripes, resfriados, sinusites, o tempo inteiro tomando água gelada, tomando esse vento quente, você então tem esse contraste. E esse contraste não faz bem para o sistema respiratório, e aí nós podemos ter essas complicaçõezinhas aí, né? Então essas pessoas que têm doenças crônicas precisam ficar muito ligadas. Então os hipertensos, os diabéticos, as pessoas que têm de alguma forma dificuldade com essas transições de tempos quentes e frios, né? E ora eu estou num lugar seco, ora eu estou num lugar úmido ou gelado. Então o nosso corpo não sabe trabalhar muito bem com essas intempéries. Professor Ricardo, já temos participações. Fernandinha Ribeiro, ela diz que tem fibromialgia e, por incrível que pareça, o deles é na contramão. O frio sente mais dor, no calor ela se sente um pouco melhor. Tem essa relação, professor? Porque vasodilata. Lembra que nós estávamos falando que há uma vasodilatação? Conforme eu tenho essa vasodilatação, eu consigo gerar menos tensão muscular. Porque eles ficam tensionados no frio. Lembra que nós falamos assim, o calor ele não é interessante para fazer atividade física porque o meu corpo fica muito quente e o meu cérebro diz assim, eu não quero isso. E ele faz com que os nossos músculos fiquem mais relaxados, porque é uma forma de autodefesa muscular. E aí então, para as pessoas que têm essas características de dores crônicas, elas ficam com uma dor muito reduzida. Então é o caso de quem tem artrose, é o caso de quem tem osteoporose e é caso de quem tem a fibromialgia. No frio sofre muito, muito mesmo. Aumenta demais essas dores pela contração, pela dificuldade de irrigação sanguínea de nervos, por exemplo. Agora no calor há realmente uma melhora por causa disso. Vasodilatação e relaxamento muscular. Professor, quem não tem nenhum problema de saúde também pode sentir esse mal-estar? Quais são os sintomas que o calor pode causar no nosso organismo? Assim, todos nós vamos ter uma queda de pressão. Pequena, mas vamos ter. Então, essa sensação do cansaço, da tontura, é natural. Sim. Só que a gente tem que ficar esperto para evitar que isso seja pior. Porque eu posso ter, por exemplo, um desmaio. Sim. Se eu tiver com uma crise de hipertermia, eu posso ter dores de cabeça. Eu posso ter situações que nós chamamos de insolação. Darcy, você imagina eu ter aquela dor de cabeça latejante?
sudorese fria, taquicardia, ou seja, eu estou num quadro onde meu corpo já está gritando. Então, inclusive, tem pessoas que podem ter confusão mental pelo nível de desidratação, pela essa insolação. Eu posso ter queimaduras na pele associado à insolação, desmaios e até o coma. Então, quando eu estou, Meg, com sinais de exaustão, que é o cansaço físico, aquele mal-estar geral, eu já tenho que ficar muito atento. E quem pode sentir isso? Pessoas que estão trabalhando na rua e tem que ficar exposto a esse sol. Pode já criar exaustão. E pode ter a insolação, que é o quadro piorado. Então, Meg, a gente pode ter desde uma situação simples, tá certo? Que é essa tontura, que é esse cansaço, que é essa dificuldade de se movimentar nesse calorão. E aquela sudorese tradicional, que o nosso corpo quer balancear esse calor. Mas eu posso ter a exaustão. Então, o nosso corpo ter arrastado, né? E nós, quando acordamos, Flávia, como é que nós estamos acordando? Moído, professor, achando que um caminhão passou em cima de mim. Exatamente, porque os grupos musculares, eles querem relaxar frente a essa desidratação. E aí nós queremos levantar dispostos, isso não vai acontecer. Então, a gente, ao longo do dia, se hidratando, tomando aqueles banhos frios, né? Para deixar o nosso corpo equilibrado. E aí sim a gente vai ter menos sinais e sintomas, mas é muito comum, Meg, que haja algum sinal sim. Professor, em que momento a pessoa tem que procurar um médico? Sentiu esse mal-estar, sentiu esse desmaio? Exatamente. Essa situação já tem que procurar. São as duas situações, de exaustão e insolação. Então, assim, dores de cabeça intenso, sensação de desmaio. Às vezes a pessoa não desmaia, mas ela já tem uma tontura, cai a pressão arterial, o indivíduo já começa a ter essa sensação de que vai esmorecer. Isso tem que ser feito a correção médica, porque há necessidade de hidratação, e a hidratação já não consegue ser só via oral. Precisa se tomar sorinho para poder fazer essa hidratação. E os sinais de insolação, né? Que a insolação, você pode ter as queimaduras de pele, você pode ter o coma e a perda da consciência, né? Então, quando alguém já está nesse nível, claro, ele já tem que ser encaminhado via pronto-socorro mesmo, né? Mas qualquer distúrbio que englobe a parte cardíaca, a parte respiratória, fugiu da sua rotina, vá procurar um médico, porque naturalmente alguma atitude clínica é necessário ser tomada. Professor, qual a dica, orientação, né, para nos protegermos nesses dias quentes? Vamos sair desse calor, né? Agora, a dificuldade é essa, mas vamos entender, Meg, só para o nosso telespectador entender, das 10 da manhã às 4 horas da tarde, eu estou até colocando 5 horas da tarde, a gente tem que fugir daquela exposição ao sol. Certo. Então, Meg, se eu tenho a possibilidade de fazer isso, vamos fazer. Se eu não tenho, vamos tentar ficar em lugares mais frescos, onde há árvores, onde há uma sombra, para que eu consiga diminuir a intensidade de calor no meu corpo. Me hidratar muito com água, sucos naturais, e aí eu vou pedir para que não tenha açúcar em excesso, porque quando a gente tem açúcar, por exemplo, refrigerantes, né, ou sucos muito adoçados, o nosso organismo vai querer aumentar o metabolismo para tirar aquele açúcar do sangue, e eu aumento a temperatura corporal. Então, açúcares bem mais baixos, né? Agora, evitar o uso de álcool. Ai, o professor. álcool, você acredita que o álcool é a hora desidrata? boa da gente tomar uma geladinha. Mas o álcool pode desidratar. Agora. Interessante, né? O álcool desidrata, né? Mas é verdade. Às vezes a gente tem pessoas que gostam de tomar sua cervejinha, mas tem gente que toma uma caixa e a sede não passa. Não é o seu caso. Mas o cuidado é esse, não tomar em excesso, porque se tomar em excesso vai desidratar. Perfeito. Agora perceba, todo mundo sabe o limite. Os seus limites. Isso. Agora, todas as outras regras, né, que nós falamos de alimentação saudável é fundamental. Evitar alimentos muito gordurosos, muito pesados, né? Hoje nós estávamos de manhã vindo, né, no carro, minha esposa falou assim, nossa, como a sorveteria estava lotada ontem, né? Mas você imagina, né? Todo mundo está procurando se alimentar, mas eu sempre falo, se alimenta de produtos mais naturais possíveis, né? Porque existe
no caso, os sorvetes, que são mais gordurosos, e os sorvetes à base de fruta. Então, vamos direcionar para esses sorvetes à base de fruta, que vão ajudar a gente a ter esse controle, né, de temperatura. Muito bom. Professor, agora aquela dúvida. Ar-condicionado, ventilador, umidificador, colocar a toalha molhada na janela, quais são os recursos que a gente tem que recorrer e se o excesso, às vezes, de um e outro pode também causar mal-estar? Vamos colocar tudo isso junto? Vamos. Mas veja bem, vamos separar assim, ar-condicionado, fundamental, mas o ar-condicionado resseca muito o ambiente. Então é necessário que você tente ter ar-condicionado e um umidificador. Perfeito. Ou então colocar aquelas bacias de água e toalhas molhadas. Então ar-condicionado e tempo seco não é bom. Então, ar-condicionado com a umidificação ambiente. Bacana. E limpar o ar, né, professor? Que esses dias meu ar estava sujo. Claro. Falei, gente, em vez de melhorar, vai piorar. Exatamente. Então tem que manter sempre limpinho o ar. Não tem o ar, tem o ventilador. Ok, vamos tentar manter a casa limpa, porque às vezes eu ligo o ventilador, o que acontece? Aquele pó, aquela poeira, aquela fuligem vai subir. E eu posso ter, inclusive, rinites, crises de tosse, de espirro, principalmente se tem alguém alérgico em casa. Então, manter o ambiente bem limpo e o ventilador fazendo o processo dele de refrigeração. Agora, o duro é que o ar está muito quente. Então, vamos tentar à noite deixar as janelas mais abertas, porque pelo menos aquela quentura das paredes, que fica muito, né? Elas conseguem ser dissipadas. Então o ventilador é interessante. Só que ventilador sozinho não é legal. Então aquelas toalhas molhadas, as bacias com água ou os umidificadores tem que estar complementando isso. Agora, todos nós sabemos que pessoas com problemas respiratórios precisam fazer inalação. Então as crianças, os idosos e as pessoas que têm problemas respiratórios crônicos precisam sim utilizar esse recurso que muita gente tem em casa, mas caso não tenha, procure um posto de saúde, que é a inalação somente com um sorinho fisiológico, não precisa de medicação, só isso só já ajuda a hidratar e é o suficiente para a gente evitar maiores ressecamentos. Muito bom. Professor, temos recadinho também de ouvinte telespectadora mandando um abraço especial para o senhor, colocou bom dia a todos, passando só para parabenizar o professor Ricardo, gratidão sempre a ele. Ela disse que é a Ana Ribeiro, mãe da Amanda. Nossa! Mandando um beijo especial, um abraço especial. Oh, muito obrigado meu. Obrigado a Rita, não é? Que ela está nos ouvindo, né? Convocando para pedalar, hein, Rita? A Rita, professor. O Badê, o Murilo, uma família maravilhosa. Um grande abraço e vamos sim. Nós vamos esperar passar esse calorzão, né? Vamos esperar passar esse calorzão que a gente consegue um horário para pedalar juntos. Isso que é a dica também, né, professor? Para quem faz exercício físico, ou faz muito cedo ou deixa para o horário da noite. Por isso que esses horários das 10 horas às 16 horas não é recomendado, porque aí nós vamos aumentar mais ainda a temperatura corporal, o risco da desidratação é grande e de gerar aquele aumento de carga dentro do nosso organismo. Não é interessante. Nós temos que tomar esse cuidado antes das 10 e depois das 4 horas. Até depois das 5, dependendo. Por exemplo, se nós estivermos com 44 graus às 2 horas da tarde, às 4 horas nós vamos estar aí com a base de 39, 38. Então não é interessante. A gente tem que pedir para Papai do Céu nos dar novamente aquela rotina dos nossos 27, 28 graus. Imagina a diferença que isso é para o corpo. Verdade. Torcer para essa chuva, por essa mudança vir também para a nossa região. Professor, quero agradecer muito, muito a sua participação. Eu que agradeço, sempre uma Flávia. aula. Eu que agradeço e será um prazer sempre vir, porque a gente também sente esse mesmo entusiasmo de vocês. E aí nós temos que trazer isso para o nosso público, né? Nosso público que é fiel, hein? Muito e atento. Muito obrigado, viu? Obrigada, professor.